Olá, começamos hoje então a nossa quarta aula deste módulo. O tema é licitações diferenciadas. E o curioso é, nós já não estamos falando disso, né, durante todo o módulo. Significa que, evidentemente, nós não estamos loucos e também não queremos inventar nada, nenhuma moda, nada diferente. É porque, de fato, há uma previsão legal na Lei Complementar 123 que trata dessas licitações, dessas contratações diferenciadas. E se faz necessário, então, uma abordagem específica do que ela fala. Me parece até que o que reside de importante e que talvez tenha uma proximidade direta com o que exige o texto constitucional está nesse ponto de hoje. Que é, de fato, onde a lei vai dizer assim, ó, eu entendo que as microempresas, empresas de pequeno porte, são especiais por isso aqui dessa forma. Então, no que tange, logicamente, as aquisições públicas, né? A sua participação nessa cota, ou essa cota criada por essa lei, do poder de compra da administração pública. Importantíssimo tema. Então, antes de adentrar no tema especificamente, tem um ponto só da aula passada que eu quero trazer para vocês, que é a questão da habilitação na concorrência. Né? A aula passada foi a aula que tratamos do tema habilitação e é importante então falarmos dessa modalidade que não foi tratada na aula passada, porque na verdade falamos de outras modalidades também importantes, no entanto um pouco mais tormentosas. A concorrência ela é de certa forma um pouco mais simplificada e pelo menos para a interpretação da lei, porque como já falamos ela é a modalidade de licitação mais abrangente. É aquela modalidade que é basicamente o procedimento ordinário, né? Os colegas advogados vão se identificar com essa expressão. É o procedimento ordinário da licitação. Uma licitação que vai tramitar de uma forma não muito breve, mas bastante procedimentalizada, é a concorrência. A concorrência, vocês também sabem, estão lembrados, que tem como primeira etapa da fase concorrencial, dessa fase externa, a habilitação como um todo. Quer dizer que a primeira sessão pública vai dar conta da análise dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas nos momentos oportunos e específicos respectivos. Ora, se eu estou falando então que haverá uma sessão específica para isso e ela é a primeira, essas empresas poderão ou não ser habilitadas. Naqueles mesmos moldes, né, do artigo 27, mas que nós recortamos aqui para o inciso 4º, que trata da regularidade fiscal. Na concorrência, vamos supor então que tenha participação de microempresas. Ora, participando de microempresas, nós sabemos que a benesse prevista em lei para a habilitação ou saneamento de eventuais irregularidades deve ser concretizada, deve ser aplicada e ainda anteriormente prevista em edital específico da própria licitação. Se nessa licitação, se nessa concorrência nós iniciamos e a habilitação de uma microempresa carente de certidão de comprovação de não existência de débitos das esferas estadual, municipal e federal, poderá ser saneada como em todos os outros casos. E aí aqui nós vamos recair no momento específico dessa apreciação. Eu penso que a regra para tomada de preço e convite deve ser diferente da concorrência. E aqui eu vou discordar um pouco dos autores que mencionei na aula passada. Porque na concorrência, a habilitação é dentro da fase concorrencial e muito destacada. Então, só passam a participar da próxima fase as empresas que são efetivamente habilitadas. Nesse momento dessa sessão, encerrada a sessão, é oportunizado às licitantes a interposição de recursos, nos termos lá do artigo 109 da Lei 8666 de 93, que comentamos também na aula passada. Ora, se os recursos serão interpostos agora, não há por que prorrogar para um outro momento a interposição de recursos com relação à habilitação. Como nós temos esse procedimento bem destacado, e me parece, né, como disse, o mais abrangente e ordinário das modalidades é o procedimento da concorrência, faz todo sentido que a própria ME
ou EPP, seja oportunizada a regularização fiscal nesse momento. A ela será conferido o prazo previsto em edital, prorrogável por igual período, para saneamento da irregularidade fiscal. Se for inabilitada, poderá recorrer. Logicamente que nesse recurso ela não poderá sanear a irregularidade, não é uma forma transversa, uma forma indireta de prorrogação do prazo. E sim, só se houver uma dificuldade com relação à interpretação e aceitação dos documentos que foram apresentados para saneamento dessa irregularidade. Então, com isso fechamos a aula, o ponto habilitação, quando falamos aqui da concorrência. Vamos agora falar do ponto propriamente dito, o ponto ao qual nós propusemos falar na aula de hoje. São as licitações diferenciadas, estão lá no artigo 48, incisos 1 a 3 da Lei Complementar 123 de 2006. No inciso 1º, o artigo 48 prevê que a possibilidade, porque o caput fala em poderá, né, da realização de contratações reservadas a EPP e ME. Lembra que nós falamos no comecinho que existiam possibilidades de serem lançados editais de licitação para a participação exclusiva de ME e EPP? Aqui nesse tocante a gente vai ter também uma outra questão. Então, em primeiro lugar, quando que se admite a realização dessas licitações? Segundo a Lei Complementar 123 de 2006. Para contratações cujo objeto não extrapole a quantia, o valor de R$80 mil. Então, aí a gente entraria em outra discussão. Por que não 100 mil? Por que não 200 mil? Por que R$80 mil? Bom, isso também é para reservar uma parte do mercado e não todo o mercado. Então, eu penso que no momento da edição da legislação, o autor do projeto de lei e o Congresso Nacional, quando analisavam esse projeto para a posterior aprovação, chegaram à conclusão, com base certamente em dados estatísticos, que as microempresas e empresas de pequeno porte tinham participação mais forte, mais destacada nesses segmentos de contratações com valores de até R$80 mil. Agora, a minha pergunta é, exclusivas? Elas têm que ser exclusivas para empresas de pequeno porte e microempresas? Se eu sou um prefeito de município e não quero realizar uma licitação exclusiva, mas a minha contratação é de R$50 mil, a lei diz, poderá ou deverá? E ainda que a lei omita, por exemplo, o deverá e mencione apenas poderá. Por si só, haveria uma obrigatoriedade, em razão do comando constitucional do artigo 170, inciso 9 e artigo 179, de promover ainda assim, e esse poderá deveria ser lido sistematicamente, numa interpretação sistemática, como deverá? Bem, eu creio que nesse caso a literalidade nos atrapalha, né? Nesse caso não. Em geral a literalidade nos atrapalha. Mas aqui eu penso que ao mesmo tempo o legislador está considerando que alguns municípios poderão adotar em sua legislação o mesmo valor, entendendo que se trata de norma geral. Por um município que tem como orçamento anual 20 milhões, R$80 mil é bastante dinheiro. Para um município que tem como orçamento 200 milhões, 1 bilhão, certamente R$80 mil é um valor que é menos significativo. Um município que tem maior poder de compra porque tem um maior orçamento, consegue ganhar na escala, consegue fazer contratações, consegue estabelecer atas de registro de preço. Eu me remeto aqui às capitais, conseguem estabelecer essas atas de registro de preço e com isso atrair vários fornecedores de vários locais. E com isso consegue promover uma grande economia de escala. E aumentando o volume de compras, pagam um valor menor por unidade. Significa que R$80 mil não necessariamente vai atender a uma economia de escala, uma necessidade de economia de escala da administração pública. Então, quanto mais eu adquirir, quanto mais eu compro, certamente menos eu vou pagar no preço unitário. O volume global, do preço global, aumentará, é evidente, porque a quantidade aumenta. Mas a economia de escala também é maior, proporcionalmente. No caso de municípios menores, certamente isso seria um dificultador. Um município pequeno, que tem carência
certamente de arrecadação tributária ou de outras formas de receitas, né, até receber transferências voluntárias do governo federal, enfrentaria talvez infinitas dificuldades aqui para poder concretizar de forma bastante contundente essa promoção do desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte. Então nos concentramos aqui de fato nesses ditames que ainda que não estejam expressamente na Lei Complementar 123 de 2006, estão na Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratações Administrativas. Passamos então para o inciso 2º do artigo 48, e que vai trazer então uma nova forma, né? Vamos chamar de forma, ao invés de modalidade, forma de licitação ou contratação diferenciada. É a subcontratação obrigatória de microempresa e empresas de pequeno porte. Vou repetir. Subcontratação obrigatória de microempresa e empresas de pequeno porte. Vocês vejam que a lei determinou que, em algumas situações, e que ela mesma especifica, será obrigatório, é um dever, portanto, subcontratar a ME e EPP. Então, uma empresa que não é qualificada, e, portanto não se enquadra na Lei 123 de 2006, é contratada e um percentual dessa obra deverá ser terceirizado por meio de subcontratação a uma ME e EPP. Mais uma forma clara de fomento. O legislador disse, ó, Estado brasileiro, Federação, vocês precisam fomentar a atividade das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, estabelecemos no primeiro momento a possibilidade de instauração de licitações cujo o direcionamento será para as ME e EPP. Agora, num segundo momento, vocês são obrigados a subcontratar. Vamos supor uma construtora brasileira consagrada, não vou dizer o nome, mas né, que participe de grandes leilões, de grandes concorrências para a construção de hidrelétricas, de estádios de futebol e assim por diante, poderá ser obrigada, desde que o edital assim preveja, a subcontratar para ME e EPP. Então, algum serviço específico, a demolição de uma pequena casa que está bem no meio do terreno sobre o qual vai ser edificado uma construção gigantesca. E essa obra irá custar 15 mil reais, 20 mil, 30 mil, não importa. Significa então que há a obrigação de terceirizar. Agora, a lei também determina qual é o limite global dessa terceirização. Não poderá superar 30% do valor global da contratação. Não poderá superar 30% do valor global da contratação. Isso é uma coisa importante. Significa então que não é qualquer valor, em qualquer momento, vamos terceirizar até para, ao invés disso se transformar de um remédio num veneno e talvez se transformar num veículo de corrupção e desvio de dinheiro. Então, para também estabelecer uma forma de controle, se obrigou ou limitou a subcontratação a esses 30%. No inciso 3º, nós temos ainda a possibilidade de fracionamento obrigatório. Vocês vejam que aqui nós não falamos em faculdade, falamos em obrigação de fracionar a licitação. Então pode ser que em dada contratação se faça necessário a realização, a terceirização. Então, dessa forma, caberá a aplicação desse inciso 3º como uma possibilidade, uma oportunidade à administração pública, aquele ente que promove a licitação, de contratar uma EPP por meio do fracionamento da licitação. Vocês vejam que, boa parte dos casos, os tribunais de contas apontam que o fracionamento ele pode ser uma forma de burla à licitação, principalmente quando ocorrem contratações diretas. Então vamos supor que eu tenho uma obra a executar e ela vai custar 500 mil. Mas se eu fracionar ela em duas, né, separar uma parte em 300, uma parte de 400 mil reais e a outra parte de 100 mil, eu consigo fazer uma contratação de uma outra forma. Eu dei um exemplo meio ruim, tá? Mas vamos diminuir o valor então. Vamos supor que a obra valia 100 e eu vou terceirizar 10 mil. Então eu faço esse fracionamento de 10 mil reais em serviço para possibilitar a contratação direta.
Então se enquadraria no artigo 24, inciso 2, da Lei 8.666 de 93. Isso seria uma burla, sim, à licitação. Agora, nesse caso, a Lei Complementar 123 de 2006, ela trouxe uma exceção a eventual burla à licitação. E essa exceção não pode ser entendida, portanto, como uma forma legal, né? ou, vamos dizer assim, não pode ser entendida como uma inconstitucionalidade. Ao contrário, é uma exceção possível, veiculada por meio de lei. A licitação continua sendo a regra, mas uma exceção nesse caso é o fracionamento específico. Qual é o limite legal? O teto é de 25% do valor licitado. Então, se haverá um fracionamento em favor da microempresa, empresa de pequeno porte, não poderá superar a 25%. Agora vocês vejam que interessante, há ainda uma outra informação importante. No parágrafo 1º desse mesmo artigo, está estipulado que esses valores, esses percentuais de 25%, 30%, que a lei trata, ora num caso, ora no outro, não poderão superar 25% das contratações do ano civil. Então, de 1º de janeiro a 30 de dezembro, a aplicação dessas disposições dos incisos 1, 2 e 3 da lei não poderão, de forma alguma, superar o percentual de 25% das contratações do ano todo. O que exige, então, a lei do gestor público? Vocês sabem bem, vocês estão com a resposta na ponta da língua. Planejamento. O planejamento é um princípio de gestão fiscal. Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Está previsto como princípio da administração pública no Decreto-Lei 200 de 67. Ora, se é um princípio tão importante, é dever. Se ele está norteando a conduta do gestor, atentamente o legislador infraconstitucional aqui apontou e disse: se faz necessário planejar, no máximo 25% da sua contratação anual. O fomento, o direcionamento desses valores para as microempresas, empresas de pequeno porte, faz com que seja direcionado daquele montante geral de contratações que o ente preveu, planejou ao ano, sejam ou possam ser, em alguns casos, direcionados em até 25%. Então a gente sabe que se há uma redução na vantajosidade da contratação da administração pública, e por quê? Porque, na verdade, a redução desses valores, a oportunização, a aplicação desses benefícios acarretará em aumento de valores, portanto, a administração pública ela pagará mais por um serviço que poderia custar menos, ela só se justifica porque é uma política de fomento estatal. E somente quem pode realizar fomento estatal é a administração pública direta, atuando diretamente. Essa atividade não pode ser delegada. Fomento não pode ser delegado. Ainda se faz necessário que a adoção de qualquer um desses 3 benefícios seja em razão ou eles busquem o atendimento das finalidades, dessas finalidades que estão previstas no artigo 170 e 179 da Constituição Federal. Segundo Marçal Jutem Filho, deve ser demonstrada a instrumentalidade dessa contratação, a instrumentalidade da aplicação dessa política. Sem essa política, sem a realização dessa instrumentalização, ela certamente será uma contratação ilícita. Como assim instrumentalização? Vocês conhecem o princípio da motivação. É o dever, e há um dever de motivar os atos administrativos. O gestor público não pode praticar qualquer ato sem motivação, salvo aqueles previstos em lei que ainda assim são discutíveis. Por exemplo, exoneração de ocupante de carga em comissão. A exoneração é ad nutum, expressão clássica da doutrina e muito ventilada por Eli Lopes Meireles. Ainda nesses casos há uma certa discussão e se de fato, pelo fato ou pela teoria dos motivos determinantes, não seja necessário, pelo dever de motivação, não seja necessário o gestor público motivar o porquê. Se ao mesmo tempo ele contratou e disse: eu vou nomeá-lo Zezinho da Silva, você vai ser assessor jurídico, porque você tem uma especialização X em direito administrativo, você precisa, e eu preciso disso de uma pessoa com o teu conhecimento aqui.
Quando eu vou exonerá-lo, no momento de exonerá-lo, eu tenho que dizer o porquê eu não quero mais, eu não preciso mais do Zezinho. Se de fato aquela necessidade técnica era transitória ou se de fato aquela pessoa não atende mais às exigências da administração e será necessário chamar um outro e assim por diante. Então, a instrumentalização ela vai redundar num dever de motivação e que, portanto, nós temos que pensar dentro da dinâmica da licitação, das rotinas da licitação, que será um dos primeiros atos do procedimento. A justificativa técnica e certamente a jurídica terão que se embasar nessa instrumentalização. Tem que se concentrar a contratação, a licitação e a contratação devem estar direcionadas ao atendimento dessas finalidades. Sob pena de se instaurar um procedimento de forma ilícita e, evidentemente, se desse procedimento ilícito advir dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação a princípios da administração pública, nós estamos falando de atos de improbidade administrativa. Então, poderão responder os servidores responsáveis no âmbito disciplinar, no exercício do poder disciplinar e no âmbito do controle da improbidade administrativa. Certamente, nenhuma dessas duas condutas, dessas duas possibilidades seria aceita ou seria possível ser considerada se não fosse o dever expresso de motivação dos atos administrativos. Então, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje. Agradeço a todos e até a próxima aula.